Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém? Que amém mais xoxo, que amém mais sem graça, que amém mais desanimado. Vou falar de novo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, que bom. Nós estamos vivos e felizes para a glória do Senhor Jesus, amém? Então hoje nós estamos no nosso discipulado nível 4 e o tema é a composição da nossa alma, amém? Já falamos sobre uma introdução, né? Falamos sobre com o tema, uma ministração com o tema mergulhando, né? No universo da alma, e hoje nós vamos ser um pouquinho mais específicos na questão da composição da nossa alma, amém? Então abra comigo em Salmos 116, versículo 7, Salmos 116, versículo 7, e enquanto você abre eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por podermos uma vez mais nos reunir na Tua presença, na Tua casa, Pai amado, para meditar num assunto tão importante e ao mesmo tempo tão profundo e tão complexo, onde há tanta divergência doutrinária, teológica, Pai amado, mas nós queremos, Senhor, permanecer debaixo da Tua inspiração. Nós queremos, Senhor, nos esvaziar de toda a teologia, queremos nos esvaziar, Senhor, de toda a sabedoria humana, de toda a capacidade de interpretação humana, Senhor, e ficar debaixo da Tua unção. Espírito Santo de Deus, toma o Teu lugar nas nossas vidas, toma o Teu lugar de mestre neste lugar. Pai amado, eu me coloco como apenas um instrumento nas Tuas mãos, eu coloco diante da Tua presença apenas, Senhor, Pai amado, como um vaso, Pai amado, para ser usado na Tua presença, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, vem, derrama, Senhor, a Tua inspiração sobre esta ministração, abençoa, Senhor, Pai amado, cada palavra dita, Pai querido, em nome de Jesus e na autoridade do Teu nome santo, eu repreendo toda a obra do diabo, eu repreendo toda a oposição maligna das trevas, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que caia por terra e que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual foi mandada, e que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, em Salmos capítulo 116, versículo 7, a minha tradução é a tradução NVI, que diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Vou ler mais uma vez. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Amém? Então eu acho muito interessante quando alguns salmos, né, mais especificamente o Salmo 49, se eu não me engano, quando o salmista ele fala: aquieta-te, ó minha alma, né? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Quando o salmista ele começa a tratar essa questão, usa-se esta palavra alma num contexto que nos dá uma ideia de interpretação que o salmista está numa luta interior, que o salmista ele está numa condição de domínio sobre a sua própria alma. Amém, irmãos? E isso nos dá essa percepção tricotomista, porque não dá para desassociar a minha alma de mim mesmo. Eu não consigo desassociar a minha alma do meu intelecto. Aqui o salmista ele não estava falando com alguém fora de si mesmo, ele estava falando consigo, ele estava falando: olha, retorne ao descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Aqueles momentos de reflexão que nós temos, que nós falamos com nós mesmos,
né? Não sei se você já teve essa oportunidade, essa inspiração de, às vezes, estar ali tomando banho, aí você olha para o espelho e você começa a falar, pô, cara, você é bonito, hein? Não, tô brincando, você não vai ter esse tipo de reflexão, né? Não, eu nunca fiz, pode ficar tranquilo. Mas assim, quando nós falamos assim, puxa, você precisa ter fé, né? Você está passando por uma luta, uma situação difícil, e você fala para você mesmo, você fala, não, eu vou vencer, eu vou ter, né? Eu creio que Deus vai bradar nessa situação, eu creio que Deus vai trazer o escape, o livramento. É quando você entra numa questão de você falar com você mesmo, é como se você estivesse convencendo a você mesmo. E isso nos mostra a soberania que nós precisamos exercer sobre nós mesmos. A soberania não no sentido de não depender de Deus, mas a soberania no sentido de controlar a nossa própria vida. Amém, irmãos? De ter o controle, não também o controle, falar, a gente tem que entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Sim, isso nós precisamos fazer, mas eu falo numa questão do indivíduo como si mesmo. Então nós precisamos ter o controle das nossas próprias vidas. Amém, irmãos? Deus te deu a vida. Deus te deu a sabedoria, Deus te deu inteligência para você cuidar da sua vida. Por isso que quando nós falamos de entregar a nossa vida para Jesus, isso nos fala de uma entrega consciente, não de uma entrega emocional, né? Você não vai simplesmente levantar a tua mão e aceitar Jesus porque você está vendo todo mundo fazer e você vai fazer isso também, né? Não, você tem uma entrega racional, você decide entregar a sua vida para Jesus, amém? Então, irmão, só recapitulando da última ministração, nós temos uma visão tricotomista, né, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o apóstolo Paulo ele diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservadas, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Paulo ele faz uma separação muito clara, né, de espírito, alma e corpo. Então quando alguns da teologia dicotomistas falam que espírito e alma é a mesma coisa, nós não conseguimos entender dessa maneira por conta de alguns textos que nos dá essa ideia. Mas não que seja assim, tão importante, tão necessário ter essa compreensão exata das divisões, que é um mistério, né, irmãos? Nós só vamos saber quando nós estivermos verdadeiramente na presença do Senhor. Mas aqui a palavra do Senhor nos dá algumas dicas. Hoje nós conhecemos em partes, amém, irmãos? E em parte nós profetizamos, como diz a palavra do Senhor, mas um dia o conheceremos como dele somos conhecidos. Então o Senhor nos conhece, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa estrutura, Ele se lembra que somos pó, e muitas vezes nós achamos que temos que ser o super-homem, e quando na verdade não, irmãos, quando na verdade a gente precisa ter uma consciência de que dependemos do Senhor, mas que podemos sim exercer um controle sobre as nossas emoções, um controle sobre o nosso intelecto, um controle sobre a nossa alma. Amém, irmãos? Então, aqui corpo, alma e espírito, como já é sabido, já temos falado bastante. O corpo ele necessita de cuidados para funcionar, né, irmãos? O corpo ele necessita de um cuidado. Por quê? Imagina que o cidadão fumou durante 50 anos da sua vida, né? Imagina essa situação hipotética. O camarada fumou durante 50 anos da sua vida, e aí aos 65, aos quase 70 anos, ele se converteu, né? Está ali agora crente, padeceu as águas, é obreiro da casa do Senhor, chega cedo, é o primeiro a chegar, é o último a sair da igreja, não falta em nenhuma reunião, é uma bênção. Mas aí ele começa a ter uma tosse, né? E ele vai no médico e faz um exame e ele descobre que está com câncer no pulmão, né? Está com câncer no pulmão, e aí começa a orar. Os irmãos da igreja começam a orar, a família começa a orar, afinal o camarada é filho de Deus, o camarada se converteu a Cristo. Só que aí, irmãos, ele morre. Aí morreu aquele senhor de câncer no pulmão, enfisema pulmonar, morreu.
O que nós vamos falar? Por que Deus não curou ele? Né? Deus poderia ter curado? Poderia. Deus pode todas as coisas. Porém, é culpa de Deus que aquele homem morreu de câncer no pulmão? De maneira alguma. Por quê? Porque ele não soube cuidar do corpo que Deus deu para ele. Ele não teve o cuidado de ter uma vida saudável para poder prolongar os seus dias sobre a terra e cuidar do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Tem até um texto bem pesado do apóstolo Paulo que ele diz que não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo, e aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então é muito sério e muito grave. Nós temos uma responsabilidade muito grande em cuidar do nosso corpo, enquanto nós vivemos nessa terra. E nós precisamos, irmãos, aproveitar a energia que o nosso corpo tem, né? É como se fosse uma bateria, né? Uma vez a bateria do meu carro pifou, acabou, né? Fui lá, bateu na chave e não funcionava. Aí falei, vou pegar a bateria, vou levar no auto elétrico e vou pedir para dar uma carga, né? É isso que a gente faz, né? Pede para dar uma carga. Quando eu fui levar a bateria, que o camarada abriu aquela bateria, não tinha nem água mais na bateria. Ela tinha secado, ela tinha esgotado, ela foi usada até o último suspiro, não tinha nem mais como dar uma carga nela, porque ela não recebia mais nada. Então o nosso corpo é assim, irmãos. Às vezes a gente vai dando carga, né? Vai dando carga, e aí chega uma hora que o corpo não aguenta. Então nós precisamos aproveitar essa energia e não desperdiçar energia, né, irmãos? Porque, por exemplo, eu sou jovem, tenho 37 anos, e vindo de alguns momentos na minha vida de muito radicalismo, né? De esportes radicais, de fazer rapel, né? De toda aquela coisa que a gente já compartilhou. E o que acontece, irmãos? A adrenalina, ela libera muita coisa no nosso organismo que às vezes passa a ser até prejudicial, né? Então aquele camarada que é viciado em adrenalina, geralmente ele vai ter ali um desgaste maior no seu corpo, né? Isso vale também para outras questões, como por exemplo álcool, consumo de drogas, né? De remédios, calmantes, né? Tem pessoas que são viciadas em calmantes que não conseguem dormir, pôr a cabeça no travesseiro sem poder colocar o comprimido na boca, né? Então isso também você vai desgastando o seu corpo, o que te traz aí uma grande responsabilidade. E nós temos o espírito, né? Que o espírito é a parte principal, né? Que nós falamos é a parte do nosso ser mais elevado. Então, assim, irmãos, o espírito, ele não é uma energia, né? Eu não concordo muito com aqueles que interpretam um texto de Eclesiastes de Salomão, né? Um texto lá escrito por Salomão no livro de Eclesiastes, que fala que o corpo volta para o pó, porque é pó, né? Do pó veio e volta para o pó, e o espírito volta a Deus que Deus deu. Então muitos interpretam essa passagem como sendo algo doutrinário, de que Salomão estava falando uma verdade do que acontece com o nosso espírito. Que todas as pessoas que morrem, o espírito volta para Deus. Porém, irmãos, a própria Bíblia, ela tem a capacidade de se explicar, né? A Bíblia, ela se explica. Então, todos os assuntos que são assuntos relevantes e doutrinários, elas são encontradas na palavra de Deus de maneira mais acentuada. Você encontra vários outros embasamentos que se explicam, que vão embasando, um vai explicando o outro. Por exemplo, a Bíblia não faz questão, o livro de Gênesis não faz questão de explicar a origem do universo. Não faz questão. Não é para isso que Moisés escreveu o Gênesis. Então, se eu pego o livro de Gênesis e quero explicar que como é possível Deus ter criado todas as coisas em 7 dias, né? E sem buscar outros versículos que embasem isso, eu fico em xeque diante de um arqueólogo, de um cientista, né? Que vai trazer explicação de testes de carbono em fósseis
encontrados em milhões e milhões de anos, e como que nós podemos explicar essa questão? E aí eu tenho outros embasamentos, outras maneiras de encontrar respostas, amém, irmãos? A própria palavra nos dá respostas acerca disso. E me parece, irmãos, que a Bíblia não faz muita questão de explicar o que acontece com o Espírito. O único texto que nós encontramos é esse de Eclesiastes, que foi escrito no momento de que Salomão estava no final da sua vida. E nós sabemos que Salomão, ele se desviou dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que Salomão, ele foi após outros deuses, ele se corrompeu. Então, ele chega ali no momento da vida dele que ele fala, olha, tudo é vaidade. Ele fala, olha, é importante que o homem, só uma coisa só é necessária, que o homem desfrute da vida, goze com a mulher da sua mocidade, porque ele vai morrer e o corpo volta para o pó, porque veio do pó e o espírito volta para Deus, porque Deus o deu. É claro que vai voltar para Deus, porque Deus é que vai fazer o pós-morte, é Deus que vai determinar o que vai acontecer com o nosso homem interior. Então, eu não posso simplesmente pegar esse versículo e já fazer uma doutrina dizendo que não, o meu espírito vai voltar para Deus, que Deus deu, né? Ele vai voltar para Deus, o meu homem material, meu ser interior, e por isso que Deus é que decide o caminho para onde que eu vou. Eu não tenho poder dessa escolha. E Eclesiastes, Salomão não tinha, mesmo sendo o homem mais sábio, que Deus deu a sabedoria para ele não tinha ainda muita explicação bíblica sobre essas questões de pós-morte, amém? Glória a Deus. Então esse é o ponto que nós precisamos deixar aqui claro. Então eu não creio, irmãos, que o Espírito, porque se eu entro nessa doutrina de Salomão aí do Eclesiastes, dá a impressão que o Espírito é impessoal. Dá a impressão que o meu Espírito não tem a minha característica de pessoalidade. Dá a impressão de que tudo está voltado, tudo está incorporado na minha alma e o meu espírito não sou eu. É como se fosse uma energia que sai de mim e volta para Deus. Não, irmãos. Eu creio que quando Deus soprou às narinas o fôlego de vida, então o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, o espírito que Deus deu para o homem criou a alma do homem. O homem se tornou uma alma vivente só porque Deus deu o Espírito. Então, o possuir uma alma em Deus é ter a origem que Deus me deu o Espírito. E a minha alma é diferente das demais almas, amém, irmãos? Porque eu tenho um Espírito, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não tiveram essa mesma sorte, amém, irmãos? Então, o Espírito é a parte que possui uma ligação com o mundo espiritual, que leva o crente, o cristão à presença de Deus. Nenhum ser vivo possui um Espírito, a não ser o homem criado à sua imagem e semelhança, como diz a palavra lá no Gênesis. E aí a alma, o que é a alma? A alma, irmãos, é a parte que nos torna consciente de nós mesmos. Então na nossa alma possui quem nós somos nesta terra. Amém, irmãos? Então nós temos um ser espiritual que tem uma personalidade, tem a nossa característica. Nós somos espírito, nós somos o ser espiritual, mas também somos uma alma. Amém, irmãos? É fácil entender isso? Não é fácil, mas nós vamos aqui devagarzinho, né? Tem muitas ministrações ainda para frente para falar sobre alma, que eu creio que nós vamos nos dar aí um entendimento um pouco mais claro, e que cada um vai ser ministrado conforme o Espírito Santo trouxer o esclarecimento, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, existe uma palavra que é traduzida como alma, né, que é a palavra no grego psique, né? Por isso que eu até falei da psicologia, né? Da psiquiatria, e tudo isso vem por conta dessa palavra grega que é a palavra psique. Essa palavra psique, ela tem duas linhas de interpretação, de
significado, né? Como num dicionário, se você pega lá a palavra Brasília, você vai encontrar o significado dessa palavra Brasília. Ela pode ser tanto a Brasília lá do Distrito Federal, né? A cidade de Brasília, como um carro chamado Brasília, né? Então você tem um significado. Não precisa de cadeira, não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o significado dessa palavra psique a primeira linha é do ponto de vista da existência. Então, a psique do ponto de vista da existência. Então, a tradução segundo o léxico Strong, que é a minha base de pesquisa para palavras no original, fala o seguinte, que a palavra psique significa respiração, fôlego de vida, força vital que anima o corpo, vida, ser vivo, alma vivente. Então, algumas vezes nós vamos encontrar na palavra do Senhor falar de almas do ponto de vista da existência. Como, por exemplo, quando Jacó, ele saiu da terra de Canaã, e a Bíblia diz que ele subiu para o Egito, né, na ocasião de que o seu filho José era governador do Egito e havia fome sobre a terra. Ele saiu da terra de Canaã e subiu ao Egito, e a Bíblia diz que com ele veio 70 almas. Então isso não significa, né, irmãos, que vieram ali, né, 70 almas no ponto de vista das emoções. Não, vieram 70 pessoas. Quando a Bíblia usa essa expressão alma, está falando do ponto de vista da vida como a sua existência. Amém? Então nós temos essa perspectiva, e por isso nessa interpretação etimológica que muitos que defendem a teoria da dicotomia falam que alma e espírito são sinônimos, porque a própria palavra alma também traz uma interpretação de que é a vida conforme a sua existência, e não nada a ver com alma, assim, do jeito que a gente imagina. E o segundo ponto de vista é o ponto de vista da próprios sentimentos, da própria alma, né? Que aí é quando a gente fala da psique como sendo o nosso homem interior, que é o lugar dos sentimentos, os desejos, as afeições e as aversões. Tudo isso está dentro da alma. Então hoje o nosso desafio aqui é abordar pelo menos 5 aspectos da composição da nossa alma. Amém, irmãos? Então eu não espero sanar todas as suas dúvidas sobre a alma, porque até hoje eu ainda tenho dúvidas, amém, irmãos? E graças a Deus por isso, porque nós somos eternamente aprendizes, amém? Quando nós estivermos na glória, com o nosso corpo glorificado, não vamos mais ver a morte, e ainda assim continuaremos aprendendo com o Senhor. Então, miserável é o homem que acha que já sabe tudo, né? Nós não sabemos ainda como convém saber, como diz a palavra do Senhor. A Paula, ela acha engraçado algumas coisas que eu falo, mas eu não entendo o porquê dessas coisas. Mas tudo bem, vamos em frente. Glória a Deus. Então, irmão, todo ser vivo possui uma alma. Todo ser vivo possui uma alma. É claro, exceto os vegetais, né, irmão? Nós estamos falando de seres vivos, né, do mundo animal. Um pé de feijão não tem a alma, né, irmãos? Né, um pé de tomate, um alface, quando você vai lá, corta ali o tomate, você não está, ai, coitadinho do tomate, né? A alma do tomate, não. Nós, né, vamos ter um pouco de coerência na nossa interpretação. Mas os animais, eles possuem alma. Amém, irmãos? Um exemplo muito fácil de nós entendermos isso é por causa dos nossos animais domésticos, né? O nosso, por exemplo, cachorro. O cachorro, você vê que o cachorro ele se alegra. Você vê que o cachorro se entristece. Você vê que o cachorro ele fica bravo, né? Às vezes passa um cachorro lá, o bicho fica aqui, começa a latir pelos cotovelos. Por quê? Porque ele tem uma alma. Mas a alma dos animais é diferente entre eles e também é diferente da alma do ser humano. Amém, irmãos? Por exemplo, a alma de um gato já é diferente. O gato já é um bicho mais traiçoeiro, né? O gato já não confia muito, né? Enquanto você dá comida, ele está lá. Se você parar de dar comida, ele foge. Ele vai para outro lugar, né?
vai procurar comida em outro lugar. Ele não depende, você não desenvolve um sentimento assim, então menos interesseiro. Às vezes, né, a gente, eu não sei, eu nunca tive gato, mas tem gente que ama gato, né? Tem gente que ama os animaizinhos de estimação. Mas nós, como seres humanos, nós ganhamos uma alma iluminada, uma alma eterna. Amém, irmãos? Então, os animais, eles são puros na sua essência, né? Os animais, eles têm uma pureza na sua alma, por quê? Porque eles não conseguem ter a consciência de pecado. Então, se um cachorro morder a sua perna, não vai ser porque ele tem raiva de você. Ele vai morder a sua perna porque o instinto dele desencadeou ali uma emoção na sua alma que fez ele ter aquela atitude agressiva. Às vezes pelos maus tratos, às vezes pela maneira que o animal é criado. E também, é claro, nós temos a questão do elefante, né, que fala da memória de um elefante, que dizem que se você maltratar o elefante quando ele é jovenzinho, pequeno, filhote, depois de muitos anos, se ele te ver, ele se lembra e ele vai para cima de você, né? Eles falam isso, né? É que eu assisto bastante Discovery Channel, então a gente aprende algumas coisas do mundo animal. Amém, irmãos? Mas a nossa alma do ser humano é uma alma iluminada, é uma alma eterna, é uma alma que Deus nos presenteou. Por quê? Porque essa alma, ela pode ter a iluminação de Deus, ela pode ter a consciência de Deus, e não somente a consciência da sua própria existência, amém? Então vamos lá. Primeiro ponto que tem aqui para a composição dessa nossa alma é uma coisinha chamada vontade, né? A vontade é algo que faz parte da nossa alma. Então o que é a vontade? A vontade é a parte da alma onde surgem todas as questões da vida, pois é na vontade que a força interior nos impulsiona a fazer algo, a realizar algo. Então, imagina se você não tem vontade de fazer as coisas, né? É por isso que muita gente acaba entrando em depressão, né? A depressão é um abismo escuro na alma que prende a vontade da pessoa. A pessoa não tem mais vontade de viver. A pessoa não tem mais vontade de comer, a pessoa não tem mais vontade de sair para a rua, a pessoa não tem mais vontade de sair do quarto, fica ali no quarto escuro, debaixo das cobertas, não tem vontade de viver. Por quê? Porque a sua alma está ferida, está em trevas, a sua alma está em uma escuridão que afetou a vontade da pessoa. Agora, quando nós temos uma pessoa, por exemplo, que tem muita força de vontade, uma pessoa que acorda cedo, que vai trabalhar, que vai dormir tarde, que não se cansa, que não tem problema de acordar cedo, né? Uma pessoa que tem a sua vontade na sua alma muito aguçada, ela tem ali dentro de si algo que impulsiona ela a fazer as coisas, a fazer, sempre está correndo, fazendo, e a pessoa não tem assim, se cansa com isso. Agora tem gente que é difícil acordar cedo, né? Tem gente que encosta nos lugares e dorme, né? Às vezes o mundo está desabando, a pessoa está lá babando, né? Roncando, dormindo, descansando. Por quê? Porque ali a vontade dela não é tão assim estimulada, né? Conforme, né, outras pessoas podem julgar ter. Então isso vai variar de pessoa para pessoa, irmãos. Então por isso que a gente não pode querer, até abriu a boca aqui de sono, eu falei da vontade, já perdeu até a vontade de ouvir a palavra do Senhor. Não, né? Graças a Deus por isso. Então, irmãos, por isso que às vezes a gente não pode esperar de alguém algo que não é dela. Amém, irmãos? A vontade, ela pode sim ser estimulada, a vontade, ela pode sim ser tratada, curada. Tem muita gente que precisa passar por tratamentos até medicamentosos, né, para poder ter vontade de fazer as coisas, né? Ter o estímulo necessário no seu corpo para poder fazer as coisas, porque a sua alma já não tem mais, né, esse estímulo. Então a vontade é um ponto nevrálgico da nossa alma. Se a gente não tem vontade de fazer as coisas, então nós perdemos as grandes oportunidades da vida, de se alegrar, de viver as bênçãos de Deus, amém? O segundo ponto aqui, irmãos,
e é talvez um dos mais falados assim dentro do povo evangélico, que é a questão do livre-arbítrio. Amém, irmãos? O que é o livre-arbítrio? Né? O livre-arbítrio é a nossa capacidade de tomar decisões. Todos nós somos livres para escolher aquilo que vamos fazer. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje num pequeno número de pessoas, num baixo número de pessoas em relação à congregação que nós temos na nossa igreja, porque nós estivemos à vontade e tomamos a decisão de estar aqui. Amém? Porque se nós não tivéssemos a vontade para estar aqui, a nossa decisão seria abalada. Nós poderíamos colocar alguns impedimentos e falar assim, não, hoje eu não vou não, estou cansado, hoje já trabalhei o dia inteiro, peguei um trânsito aí muito pesado, hoje eu não vou para a igreja. Você poderia o que? Através do seu livre-arbítrio, tomar as suas decisões, a sua decisão. Nós estamos o tempo todo tomando decisões, sejam elas pequenas ou sejam elas grandes. Seja uma decisão de simplesmente comer pão com manteiga ou comer uma coxinha de manhã, ou você decidir casar e comprar um apartamento, fazer uma dívida de 35 anos na sua vida. É uma decisão que você toma baseado no quê? No seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, irmãos, é algo que é o lugar da alma, né? É a parte da alma aonde as nossas decisões elas são tomadas. Amém, irmãos? Então, a alma nós precisamos compreender, porque o corpo ele tem a sua vontade própria, o corpo ele tem os seus estímulos biológicos, os seus estímulos, que nem você toma um tipo de medicação, você vai ter um humor diferente, às vezes a pessoa não dormiu bem, acorda irritado, então você tem ali, influencia, o seu corpo ele pode influenciar a sua alma, mas na maioria das vezes, irmãos, é a nossa alma que domina sobre o nosso corpo. Amém, irmãos? A nossa alma que domina sobre o nosso corpo. Então, se você não decidir levantar da cama, você não vai levantar, o teu corpo não vai levantar sozinho, a sua perna não vai sair, pela vontade própria e se levantar. Não, você precisa tomar uma decisão. O livre-arbítrio não está no nosso corpo, o livre-arbítrio não está no nosso cérebro, o livre-arbítrio está na nossa alma. Amém? E o livre-arbítrio, irmãos, não pode ser manipulado, nem pelo diabo e nem por Deus. O livre-arbítrio é a responsabilidade total do homem. E a maior prova que o livre-arbítrio é a responsabilidade total do homem é que o homem pode resistir ao Espírito Santo. Para pensar comigo. Como que um espírito tão doce, um espírito tão gentil, um espírito tão amoroso, um espírito tão poderoso, um espírito tão maravilhoso que é o Espírito Santo, que é uma pessoa, como que nós seres humanos temos a capacidade de resistir a ele? Olha o que está escrito em Atos capítulo 7, versículo 51. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, aqui o evangelista Lucas, escrevendo o seu tratado do Atos dos Apóstolos, ele narra aqui a passagem em que o povo de Israel no deserto tinha o seu coração endurecido e resistia ao Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 51, se você está anotando aí. Então, o livre-arbítrio, irmãos, nem Deus ele vai mexer no seu livre-arbítrio, nem Deus vai te obrigar a nada. Deus não nos obriga a nada, irmãos. Lembra lá do discipulado nível 1, quando o Senhor fala: eis que proponho a bênção e a maldição, a vida e a morte, eu proponho
né? Ele nos sugere, olha, escolhe pois a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, irmãos, o livre-arbítrio, ele é totalmente responsabilidade do homem. O diabo, os demônios, eles podem te lançar sugestões na sua mente. Ele pode te dar ideias, ele pode te influenciar, ele pode te manipular de alguma maneira, porém a decisão sempre será sua. O demônio não pode entrar no meu livre-arbítrio e tomar a decisão por mim. É claro, se eu abrir o meu corpo, né, para que ele me possua, porque isso acontece, amém, irmãos? O diabo, ele tem a capacidade de possuir as pessoas, desde que isso seja permitido debaixo de um ato ritualístico, de uma questão religiosa, ritualística. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então você tem que tomar cuidado, né? Para que você não deixe que fatores externos venham influenciar o seu livre-arbítrio, porque naquele grande dia da prestação de contas, você que é o responsável pelas suas decisões, amém? A terceira composição, vamos dizer assim, da nossa alma, é algo chamado, que a Bíblia chama de mente, ou às vezes coração. Não é a mente cérebro, e também não é o coração órgão que bombeia, né, o sangue para os nossos corpos. A Bíblia fala de uma mente humana. Ele fala sobre o lugar da nossa alma onde é responsável, onde ele é responsável por manter os padrões racionais da nossa vida. A lógica está na nossa mente, a coerência está na nossa mente. Amém, irmãos? Então nós estamos o tempo todo tentando, de alguma maneira, encontrar a coerência das coisas. Então, quando o povo de Israel estava ali na frente do Mar Vermelho, e eles clamaram a Deus, porque Faraó vinha com o seu exército, eles clamaram a Deus, clamaram a Moisés, dizendo, olha, não havia sepulcros suficientes lá no Egito, para que Deus tenha nos mandado aqui para morrer aqui. O mar estava às costas, não tinha fuga, não tinha para onde ir, e Faraó vinha com o seu exército para matar os israelitas. E o que Deus fala para Moisés? Por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Então, não tinha como marchar. Era ilógico, era irracional. A mente humana não permitia conceber aquela ideia de marchar no meio do mar. E aí Deus vai lá e, através das mãos de Moisés, ele toca nas águas e Deus faz um milagre e as águas se separam. E não foi assim instantaneamente, viu, irmãos? Não foi assim, que nem a gente vê às vezes na novela da Record, né? Que vê assim as águas subindo. A Bíblia diz que veio um vento oriental durante toda aquela noite, e quando foi ali pela manhã, o povo viu que o mar estava aberto. Então aquele vento que veio separou as águas. Não foi algo assim, tipo, imediato, pelo menos eu acredito assim. Foi algo até que plausível, e hoje nós encontramos até na arqueologia bíblica, né? Alguns arqueólogos que encontraram restos de carros de Faraó, restos de carros e carruagens do Egito no meio do Mar Vermelho, ali onde fala que possivelmente tenha sido essa divisão de águas. Mas um outro exemplo um pouco mais aqui, que se encaixa melhor com a nossa questão racional da razão, é quando Pedro anda sobre as águas, né? Porque quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, né? Eles acharam que era uma assombração, eles não sei o que eles acharam, né? Mas aí quando Pedro vê, e aí Jesus fala, não temas, sou eu. E aí quando Pedro vê, ele raciocina, e a sua mente não encontra a razão, e ele fala, se és tu mesmo, manda que eu vá também ter contigo. E aí Jesus diz, vem. Amém, irmãos? E ele desce do barco
e caminha sobre as águas. Então era ilógico. Existe uma técnica de memorização, não sei se vocês já ouviram falar, de você, é como que você consegue memorizar as coisas. Quando você cria uma imagem na sua mente de algo ilógico. Então, por exemplo, você quer decorar que o barco, sei lá, uma frase assim, Pedro andou, um barco afundou no Caribe, sei lá, uma ideia qualquer aqui que eu estou tendo. O barco afundou no Caribe, é uma frase que você quer decorar essa frase. Então, na sua mente você cria uma visão de um barco dentro de uma canoa, remando, né? E de repente a canoa bate numa pedra e aquela pedra, ela racha a canoa do barco, né? E vem vários caribenhos cheios de aquelas guirlanda, né? Vários carimbeiros, e pega o barco, né? E pisa na garganta dele e coloca uma guirlanda na cabeça dele, do barco. Quer dizer, isso é ilógico, é irreal, é loucura. E quando você faz essa visão, pinta esse cenário na sua mente, você nunca mais esquece que o barco afundou no Caribe. Por quê? Porque a tua mente ela vai ficar procurando a lógica disso e não vai encontrar. Então por isso que tem até eu comprei uma vez um curso de memorização bíblica e eu comecei a estudar essa técnica e eu abandonei, irmãos, porque eu não conseguia conceber a ideia de pegar versículos, textos bíblicos, né, de tanta seriedade, começar a querer viajar cenários ilógicos, irracionais, só para minha mente assimilar aquilo e ter aquilo, né, vamos dizer assim, na parte, né, rasa da mente, eu ter aquilo ali expresso, né, eu conseguir decorar aquilo, né? Então isso daí é algo que vem da mente. Mas, irmãos, uma coisa que a gente tem que pensar, irmãos, a Bíblia fala que o enganoso é o coração do homem. Então o coração é essa mente, né, que fica procurando razão das coisas. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Né? O coração, a mente. E aí também Isaías 55, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aqui o Senhor ele está falando que não adianta você raciocinar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não adianta você querer medir com a sua mente o tamanho da bênção e do milagre que Deus tem preparado para você. Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. E o pensamento de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, a mente, ela é enganosa, o coração humano é enganoso. Então, nós não podemos nos estribar no nosso próprio entendimento. Então, podemos falar que a mente é a nossa parte racional, é a nossa razão. É quando nós falamos que 2 mais 2 é 4. Mas se Deus falar que 2 mais 2 é 3, então a gente fica perdido, a gente não consegue entender. E é o que Deus faz, irmãos. Deus não é racional, Deus não está preso à nossa lógica humana, à nossa mente enganosa. Amém, irmãos? O quarto ponto da alma, a quarta composição da alma é as emoções. Então, a razão moral, psíquica e física, geralmente essas emoções elas são causadas por confusão de sentimentos, irmãos. É uma experiência subjetiva associada ao temperamento, à personalidade, à motivação. Então, os sentimentos são frutos de confusão de sentimentos. Então, emoção é diferente de sentimentos? Sim, eu entendo que sim. Por quê? Porque os sentimentos, eles são algo que você precisa ter o controle dos seus sentimentos. Né? Porque a Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus. Então parece aqui que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, a responsabilidade de ter o controle dos seus sentimentos é sua.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. E aí em Romanos também, Paulo fala no capítulo 15 de Romanos, no versículo 5, ele diz assim: ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo o Cristo Jesus, para que concordeis a uma só boca e glorifiquei a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ter aqui o mesmo sentimento. Aí também o apóstolo Paulo vem falando também que alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Como se estar alegre é como se é algo de responsabilidade nossa, né? Lá no livro de Josué, o apóstolo Moisés ali, através do livro de Josué, não foi Moisés já tinha morrido ali naquele momento, mas o escritor de Josué, Deus fala, tem de bom ânimo, né? Outra vez vos digo, tem de bom ânimo. Então parece que os sentimentos eles estão dentro do nosso controle, de nós organizarmos os nossos sentimentos. Ou seja, tem hora de se alegrar, tem hora de se entristecer, não é? Como a palavra do Senhor diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Então é como se eu tivesse a possibilidade de exercer o controle sobre os meus sentimentos, mas não sobre as minhas emoções. As emoções, elas fluem por causa de uma disfusão de sentimentos, de um descontrole de sentimentos. Quando você não consegue ter o domínio sobre os seus próprios sentimentos, as suas emoções, elas vêm à tona. Amém, irmãos? Então, por exemplo, se eu escolho me alegrar, eu não vou permitir que sentimentos de tristeza tragam a emoção causada pela tristeza. E ao contrário também é verdadeiro. Por exemplo, você está lá num sepultamento de um ente querido. Puxa vida, é teu direito chorar, é teu direito ter tristeza. Eu não vou chegar para você e vou falar assim: você está lá chorando pelo seu pai que morreu, pelo seu avô que morreu, e eu vou falar assim: meu, se alegra. Eu não tenho direito de fazer isso. Amém, irmãos? Parece incoerente, mas tem gente que fica, né? Não, você é crente, meu, você precisa se alegrar, você não pode deixar essa tristeza te pegar. Não, irmãos, tem momentos até de tristeza que você precisa organizar o seu sentimento. Não, agora é o momento de chorar, é o momento do meu luto. Eu preciso ter o respeito, você precisa me respeitar. E também é um momento de se alegrar. Aí você deixa as emoções da alegria fluir. Você está lá na praia curtindo, né? Você não vai brigar com o teu irmão lá e deixar sentimentos de ira, de ódio, de discordância. Não, irmão, isso aí, estamos aqui curtindo a praia, curtindo o feriadão, você vai brigar com alguém? Vai nada. Você entende que quando você organiza os seus sentimentos, as emoções, elas não vêm desorganizadas, as emoções elas vão fluir na sua alma de maneira que traga aí o momento adequado para que as emoções fluam. Por isso que a alma é tão importante, irmãos. Por isso que é tão importante nós termos esse tipo de reflexão. Não é conclusivo. Nós não estamos aqui encerrando o assunto. Nós não estamos aqui falando, não, é isso e ponto final, não. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão de que a nossa alma, ela possui emoções. E os nossos sentimentos, quando são organizados e dominados por nós conseguimos viver emoções, né? Viver as emoções de maneira saudável, amém? E para encerrar, o último aqui, pelo menos nessa série de 5 elementos da nossa alma, da composição da nossa alma, que é a consciência. Amém, irmãos? Então, só recapitulando: vontade, livre-arbítrio, mente, emoções e a consciência. Amém, irmãos? Por quê? O que é a consciência? A consciência é por muitos chamado de a voz da alma. A consciência é que aprova ou reprova os nossos atos. Então, dentro da nossa alma existe
uma percepção, é algo que ora nos acusa e ora nos elogia. Ora fala, puxa, olha, você pregou bem, hein? Você sabe, alguma coisa dentro de você te elogia, né? Aprova aquilo que você fez. Puxa, ó, você mandou legal. Isso não é orgulho, não estou falando de orgulho, de vaidade, não. Mas aí ao mesmo tempo algo dentro de você fala assim, ixi, meu, você foi hoje péssimo, né? Hoje o que você fez, isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver com o diabo, isso não tem a ver com orgulho, tem a ver com a sua consciência. Então nós temos dentro dessa consciência, pelo menos dois tipos de consciência. A primeira é a consciência moral. A consciência moral fala sobre essa coisa do bem e do mal, sabe? Eu penso que nós recebemos essa consciência moral quando o Adão e Eva comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ali nós despertamos uma consciência, porque antes o homem não tinha consciência do mal. Ele só conhecia o bem, ele só tinha a verdade de Deus, ele não tinha a consciência do bem e do mal. E aí ele passou a ter essa consciência. Então, essa parte moral, irmãos, ela está intrínseco na alma do homem, independente da religião, independente da fé. Irmãos, tem gente que sabe que está fazendo errado e não precisa ser crente para isso. Tem gente que sabe que está fazendo certo e também não precisa ser conhecedor da palavra para isso. A própria alma dela já tem uma consciência moral. As pessoas já sabem, de dentro delas o que é certo e o que é errado. Existe essa consciência moral que ora elogia e que ora os acusa. Em Hebreus capítulo 13, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então aqui o escritor aos Hebreus, ele fala sobre uma boa consciência. Olha, nós temos uma boa consciência de que somos como aqueles que querem fazer o bem, que querem fazer o certo. Hebreus capítulo 13, versículo 18. Então essa boa consciência de fazer o bem está enraizado na nossa alma. Amém, irmãos? Os espíritas fazem o bem, irmãos. Os espíritas fazem boas obras, os espíritas entregam cestas básicas, os espíritas fazem muita ação social que às vezes nós evangélicos ficamos para trás. Amém, irmãos? Em relação à consciência, né? Tem muitas pessoas caridosas, pessoas que não podem ver alguém pedindo dinheiro na rua, que dá, e não está preocupado se ele vai tomar uma pinga, se ele vai usar droga, né? A pessoa dá por quê? Porque ela tem um coração ali bondoso, ela tem uma consciência que está fazendo o bem. E isso não é nada espiritual, é algo de dentro da nossa alma. Então todo mundo tem uma capacidade de fazer o bem e também tem a capacidade de fazer o mal. Amém? E uma consciência equilibrada, uma boa consciência, como diz aqui o escritor aos Hebreus, vai levar as pessoas a terem uma prática de boas obras. Amém, irmãos? E nós temos também aqui, para encerrar, a consciência de absolutos, né? O que isso significa? Tem um versículo aqui de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, na parte A, que um dia eu ouvi uma ministração sobre esse versículo, falando sobre teologia da prosperidade, falando sobre a força do pensamento positivo, falando sobre a força da visualização, que quando você quer um carro, você está pedindo um carro para Deus, você tem que já se ver dentro do carro, você tem que já imaginar você dirigindo o carro, né? O poder da visualização. E eu vi essa ministração e hoje eu vejo esse versículo de Provérbios 23, 7 de uma maneira muito mais equilibrada, de uma interpretação muito mais saudável, porque ele diz assim: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Então, nessa teologia da prosperidade dizia que você tinha que mentalizar no seu coração, porque iria acontecer conforme o que você
mentalizou no seu coração, como você, né, imaginou no seu coração, porque como você imaginou no seu coração, assim ele é. Mas irmãos, isso não fala sobre essa questão, não aprova essa interpretação. Eu vejo aqui nesse versículo como sendo uma consciência de absolutos. O que isso significa? Significa que nós, irmãos, temos uma capacidade de acreditar em algo que não que para nós é uma verdade absoluta. Então, irmãos, essa questão da consciência de absolutos é quando a pessoa ela tem uma verdade que para ela é uma verdade. É difícil, ficou meio confuso, né? Vou dar um exemplo bem simples, que eu já estou enjoado desse exemplo, mas eu acho que é o mais isso, é tipo sofisma. É tipo um sofisma, é uma mentira que parece uma verdade. Mas não, ela pode ser uma... Não, mas na verdade, ela pode ser uma verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, bem legal. A cebola, né? A gente conheceu uma menininha de 6 anos que ela era apaixonada por cebola. Ela pegava ali a pizza de calabresa e ela comia toda a cebola da pizza. Uma menina, você adora cebola. Se você chegar para os meus meninos lá, o camarada ele tira até a cebolinha do feijão e coloca do lado do prato. Então como que eu posso interpretar essa verdade? A cebola é bom ou é ruim? Porque para você a cebola é uma delícia. Eu adoro cebola. Eu como cebola com bife, cebola crua, cebola frita, cebola, né? Eu gosto de cebola. Mas tem gente que não suporta a cebola. E qual que é a verdade? A sua verdade é que você gosta. A verdade dela é que ela não gosta. Então isso são os absolutos, uma consciência de absoluto. E aí a gente vai mais além, né? Os meninos às vezes falam assim, você vai com alguma coisa lá, sei lá, fiz linguiça. Aí o camarada chega pra você e fala, não gosto de linguiça. Como você não gosta de linguiça? Você come, eu estava comendo linguiça até ontem, mas eu não gosto. Como você não gosta se você sempre gostou? Então quer dizer, existe uma consciência absoluta que convence aquela pessoa de que aquilo é a verdade. Isso nós encontramos na política, isso nós encontramos no futebol, isso nós encontramos na religião. Às vezes falsos absolutos, como por exemplo em seitas e heresias, que colocam na alma da pessoa uma enxurrada de doutrina que a pessoa ela acredita que aquilo é verdade. Acredito que se ela não usar saia, ela não vai para o céu. Acredito que se ela cortar o cabelo, ela está pecando. Então assim, tem muitas coisas que acabam se tornando verdades absolutas na alma da pessoa e às vezes é um falso absoluto, é uma falsa verdade, uma pseudo-verdade. Por isso temos que pensar com cuidado naquilo que nós acreditamos, porque aqui ele fala, porque como imaginou o seu coração, assim é. E aí o Daniel trouxe aqui uma versão mais adequada, né, na NVI, que fala, como imaginou na sua alma, assim ele é. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com os falsos absolutos da nossa alma. Então, irmãos, todos os elementos da nossa alma precisamos tomar muito cuidado. Porque esses falsos absolutos eles podem trazer grandes prejuízos e um irrecuperável atraso na nossa vida ministerial e na nossa vida espiritual. Então conhecer a si próprio, do ponto de vista da alma, irá elevar a nossa capacidade de resistir ao pecado, de se render cada vez mais a Deus e de se render ao chamado divino, de aceitar uma vida reta diante de Deus, de se posicionar corretamente quando nós aprendermos a lidar com nós mesmos. Amém? Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor?